encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número a parte 2, onde fala Jesus anda por cima das águas. Glória a Deus. Quero ler versículo 22, nós estaremos lendo versículo 33. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Despedia a multidão. E despedido, subiu ao monte para orar à parte. Chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Nós temos o título desse texto, que é Jesus andando por cima do mar. Mas também nós podemos dizer que esse texto significa que ele tem o controle. Nesta passagem das Escrituras, é uma passagem Muito bem, nós tivemos um probleminha, que houve uma queda na internet e nós vamos dar continuidade. Então, o Senhor Jesus, ele havia ido para um lugar deserto para conversar com seus discípulos. E quando ele chega no local em que desejava, uma multidão se aproxima. E o Senhor tem compaixão daquela multidão, porque via como ovelha que não tinha pastor. E por isso, ele atende aquela multidão, cura aqueles que estavam doentes, e ele também, ele consegue saciar aquele povo com 2 pães e 5 pães e 2 peixinhos. E é quase uma multidão de 5.000 pessoas. Certamente que os discípulos, os apóstolos, já possuíam muitas vezes a experiência de ver o Senhor expulsar demônios, possuía a experiência de ver o Senhor curar aleijados, cegos, mudos, até mesmo ressuscitar mortos. Mas quando termina, esse povo é despedido e o Senhor manda que os discípulos atravessem o mar da Galileia para o outro lado, para outra banda. E ele fica só e sobe ao monte para orar. E quando os discípulos eles deparam com ventos fortes e também as ondas altas. E em meio à tempestade eles estavam desesperados ali. E na quarta vigília da noite, o Senhor vem ter com eles, andando por cima das águas. E quando eles veem o Senhor andando por cima das águas, certamente ele já estava apavorado, com medo do vento, com medo das ondas. Em meio a tudo isto, eles agora, louvado é o nome do Senhor, ao ver o Senhor, eles entendem que era um fantasma e eles gritam, começam a gritar. Nós observamos que o Senhor Jesus, ele diz: não tema, sou eu.
E eu quero dizer que muitas vezes a impressão que nós temos, porque Jesus no barco, não, Jesus não estava junto com eles no barco, a intenção que ele estava é que as suas vidas estavam simplesmente dependendo da sorte, ou dependendo de que as coisas acontecessem bem, mas na verdade toda a vida dos discípulos estava sobre o domínio, controle e proteção divina do Senhor Jesus. E quando olha, não temas, sou eu. Aquela voz soou para eles de uma forma muito forte, porque conhecia aquela voz. Era uma voz que transmitia fé, era uma voz que transmitia esperança, era uma voz que trazia tranquilidade, era uma voz que trazia para as pessoas um desejo, louvado é o nome do Senhor, uma certeza de que as coisas iriam para o seu devido lugar. E Pedro, que nós sabemos, ele muito intrépido, e ele grita: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor disse: vem, Pedro. Certamente que quando Pedro disse és tu, ele tinha consciência que era Jesus, mas ele sabia que o Senhor, como ele estava andando sobre as águas, ele estava vencendo. Nesse momento, o Senhor, a gravidade não estava tendo poder sobre a vida do Senhor. Ele acreditava que também o Senhor iria sustentar para que não afundasse. E assim ele começa a andar sem afundar. Mas uma hora ele preocupa porque ele vê que o vento estava forte. Ele preocupa porque certamente as ondas também deveriam estar altas. E nisto ele começa a afundar. E um sinal muito interessante, porque nós sabemos que somos seres humanos e seres humanos somos assim. Uma hora a nossa fé parece que dá para transportar montes, a outra hora a gente tem uma fé tão pequena que pensamos que vamos perecer em pequenas coisas. E o Senhor nos conhece e nos aceita como nós somos nesta área. Mas o importante é que nós reconheçamos quando estamos com medo, reconhecemos quando a nossa fé está fraca, reconhecemos quanto nós somos necessitados do Senhor. E ele então grita mais uma vez ao Senhor: Senhor, salva-me. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor aproxima de Pedro e segura com as suas mãos. Louvado é o nome do Senhor. Existe um hino que diz, aleluia, segura na mão de Deus e Ele te sustentará. Na verdade, o que é interessante não é eu segurar na mão de Deus, é Deus segurar na minha mão. Foi Jesus que segurou a mão de Pedro. Então Pedro não afundaria, Pedro não afogaria, Pedro não iria morrer, porque estava sustentado pelas mãos poderosas do Senhor Jesus Cristo. E nós ainda observamos que o Senhor Jesus leva Pedro até o barco. E todos certamente ficam admirados. Há algo completamente sobrenatural. Era algo que eles nunca imaginavam ser possível. Então, devido àquilo, eles ficaram muito admirados. E Jesus então diz uma palavra para Pedro, que nós podemos dizer, chamar isto de exortação. A exortação não é apenas uma repreensão, é uma forma de renovar, a estimular a pessoa a crer. Louvado é o nome do Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem não ter saída ou solução. Aí ele diz, a fé está dizendo que é para você olhar para Deus, olhar para o Senhor. E quando você olha para o Senhor, você deve tirar as vistas do vento, tirar as vistas das ondas e colocar a sua fé firme naquele que tem todo o poder e todo o controle e todo o domínio. E desde o momento que eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, o Senhor tem o inteiro controle dela nas suas mãos. E ele então dá uma repreensão dizendo: por que duvidaste, homem de pouca fé?
Louvado é o nome do Senhor. E à medida que ele, louvado, recebe aquela impressão, eu creio que ele poderia dizer para si mesmo, e dizer assim: verdadeiramente, aleluia, a minha fé foi muito pequena, porque quem mandou eu ir foi o Senhor. Glória a Jesus. Certamente a minha fé foi muito pequena, o Senhor não deixaria eu morrer. Eu queria neste momento falar para todos os que estão assistindo esta pregação, dizer que na verdade é preciso, em momento de calamidade, em momentos de problemas como o que nós estamos passando, nós devemos entender que o controle das nossas vidas está nas mãos do Senhor, e Ele é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Pode, na verdade, até os cientistas e os melhores médicos terem dificuldade para dizer a maneira mais correta e mais certa para não se contaminar ou pegar este vírus. Louvado é o nome do Senhor. Pode estar confuso, mas Deus, Ele tem todo o poder, então somente para nos guardar de passar por isso, como também tem o poder de curar todas as coisas. E ele, então, ao entrar no barco, acontece algo muito impressionante, porque o vento estava forte, as ondas estavam altas, e Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco, o vento para automaticamente, as ondas acalmam automaticamente. Ao parar o vento e acalmar, os discípulos certamente olhavam um para o outro, e ao olhar um para o outro, eles olhavam e dizendo: verdadeiramente ele não é apenas um grande profeta, verdadeiramente ele não é, louvado é o nome do Senhor, apenas um homem de Deus. Na verdade ele é o Filho do Deus vivo, na verdade ele é Deus. Sabe por que eu posso afirmar essas palavras, de dizer que eles chegaram à conclusão que Jesus é Deus? É porque eles prostraram e adoraram ao Senhor. Nós sabemos que nós que somos gentios, não somos judeus, temos facilidade de adorar muitas coisas, mas um judeu, ele não adora a nada a não ser o próprio Deus, e por esse motivo eles tinham consciência que Jesus Cristo, Ele é Deus. E por esse fator, glorificado é o nome do Senhor, os discípulos estavam até então, aleluia, como dizendo, jogado à própria sorte, mas na verdade não, a mão do Senhor estava sobre eles. Eu quero dizer para você que quem sabe está um tanto perturbado, preocupado, amedrontado, aleluia, por qualquer outro motivo. Se você confiar, o Senhor Deus é aquele que tem o poder para guardar, para livrar, para abençoar, para te dar força, para te dar vida, para te dar alegria, para te dar esperança, para fortalecer a sua fé, para acrescentar a sua fé, e você ser beneficiado por esse grande e infinito amor de Deus. Louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, louvado é o nome do Senhor, à medida que eles saíram dali, eles não somente tiveram a certeza que o Senhor tinha poder para curar doentes, eles não apenas tinham certeza que Jesus tinha poder para expulsar demônios, eles tiveram uma consciência que Jesus tinha poder para transformar água em vinho, eles sabiam que Jesus tinha poder também, louvado é o nome do Senhor, para multiplicar pães e peixe e saciar a fome dos famintos, mas agora sabia também que tinha poder sobre a gravidade, ele sabia que tinha poder sobre os ventos e sobre as águas. Então, ao saber que tinha todo esse poder, ele sabia que as suas vidas estavam debaixo de uma mão poderosa para guardar, livrar e abençoar. Eu quero dizer, este Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu quero dizer que ele te ama e
te ama muito, e portanto cada dia Ele está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está dizendo, louvado é o nome do Senhor, para você que está cheio de preocupações e de cuidado, Ele está dizendo: eu cuido de ti. Para você que está cheio de pensamentos, louvado é o nome do Senhor, aleluia, negativo, eu quero convidar você a levantar os seus olhos para o céu. A Bíblia diz: olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvo. Então nós observamos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então deixe o Senhor no controle da sua vida e certamente irá tudo bem. Eu quero dizer para aquelas pessoas amigas que ainda não fez uma aliança com o Senhor, aceitando como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, com compromisso de obedecer a Ele segundo as Escrituras, porque a Bíblia diz: quem crê em mim segundo as Escrituras, louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, serei salvo. Então é preciso crer de acordo com as Escrituras, e não somente aquela, aleluia, aquela crença mental. A crença mental é aquilo que você diz: eu creio que existe um Deus, existe um ser soberano, existe um Criador. Essa é uma crença da mente. Existe a crença da emoção, é aquela que você ouve o hino e você ouve uma palavra, você sente, às vezes até chora, louvado é o nome do Senhor, mas terminou aquele hino, terminou aquela palavra, você volta ao normal. Eu estou falando, é aquele comprometimento que é mais profundo, está falando de, aleluia, de ser tocado no seu espírito. É o ser adorador, é o ser que gera uma fé genuína, é o ser que gera uma esperança real, é através do espírito humano. E portanto eu convido você a crer assim, a aceitar assim. Eu quero trazer também uma palavra para os irmãos que estão nos ouvindo. Eu quero dizer para você: continua firme, fortalece no Senhor e na força do seu poder. O Espírito do Senhor está contigo, como diz a palavra: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está com você e habitando em você. Então anima-te, alegra-te, fortalece-te no Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo venha falar mais profundamente em cada coração, em nome de Jesus. Então nós estamos chegando ao final deste culto. Nós estamos aqui com a igreja vazia, mas sei que tem muitos irmãos ouvindo em suas casas. Eu estava observando que tem pessoas participando lá de Goiás, eu vi algumas primas minhas, né? E outros irmãos, pastores que estão participando. Deus abençoe a cada um. Eu quero encerrar este trabalho com uma oração. Glória a Deus. Altíssimo Deus e gracioso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero rogar ao Senhor que manifeste o teu poder na vida dessas pessoas que estão ouvindo, estão assistindo este culto. Eu sei que o Senhor é poderoso para curar, eu sei que o Senhor é poderoso para consolar, eu sei que o Senhor é poderoso para fortalecer, eu sei que o Senhor é poderoso para alegrar o triste, para fortalecer aquele que está desanimado. Eu sei que o Senhor é poderoso, meu Senhor, para libertar pessoas que estão sentindo oprimida, deprimida, pessoas que estão, louvado é o nome do Senhor, com sérios problemas pessoais, familiares, sérios problemas, louvado é o nome do Senhor, em outras áreas. Eu quero ministrar o poder do nome de Jesus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre a sua causa, pedindo a Deus que venha manifestar sim o poder do nome de Jesus para lhe dar vitória, para quebrar esta barreira, para remover em nome de Jesus todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós iremos impetrar a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, essa palavra, em nome de Jesus. Amém.